Nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E o nosso trabalho não é uma tomada de uma apresentação, é uma aula. E uma aula, cada um sabe que é muitos minutos. Então, cada um tem que ter muita paciência de assistir a aula, porque depois vem a compensação. E uma compensação a pessoa pode observar assim: aqueles que vêm assistindo mais frequentemente, ele apresenta um saber melhor do que aqueles que não vêm assistindo, os seus conhecidos, porque com aqueles que a gente convive mais frequentemente é que a gente tem uma noção de como se encontra o procedimento dentro de cada um quando a pessoa está melhorando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Bens Terrenos. Bens terrenos é muito importante assim. O que a pessoa precisa de ter cuidado é que com o conforto que os bens terrenos possibilita, com a comodidade que eles possibilitam, esse é o problema. Mas os bens terrenos são muito importantes. Numa pequena escala, a gente vê assim que a pessoa tendo os bens terrenos, ela pode fazer aquilo que ela precisa. Numa grande escala, a gente vê assim uma empresa. Décadas e décadas, aquelas famílias vivem daquela empresa. Quer dizer assim, o que a pessoa precisa de ter cuidado é que muitos falam assim que quando procura o caminho espiritual, os bens terrenos podem prejudicar. Os bens terrenos não prejudicam, se a pessoa está usando os bens terrenos conforme precisam de serem usados. Porque nós sabemos assim que aquele que faz o movimento, aquele é que é beneficiado. Agora, se a pessoa está querendo uma evolução espiritual, e ela despreza os bens terrenos, então ela vai ter que viver de doação como os mendigos. Então essa questão assim de falar que bens terrenos prejudica, prejudica sim, se a pessoa fica no conforto que os bens terrenos possibilitam. Mas aqueles que estão trabalhando com a ponderação, organizando-se, então os bens terrenos vai possibilitar que a pessoa, nessa época do materialismo, aquele que tem vontade de ter o desenvolvimento espiritual vai ficar fortalecido, porque ele vai poder realizar aquilo que ele pretende e aquilo que vai ser bom para a comunidade, para os seres humanos. Essa é a diferença. Então, aquela condição assim não é para doar as coisas, porque cada um tem que lembrar que temos que dedicar um tempo para conhecer todos os ensinos. Porque aquela referência que fala que tem que ajudar o próximo, precisamos de ajudar assim, de possibilitar que ele caminhe com as suas pernas. É essa ajuda que precisaríamos de dar. Não é possibilitando a mesa para a pessoa. É diferente. É isso que nós precisamos de entender na vida. Aquela condição assim que também aquele que tem uma sabedoria, que tem um empreendimento, e que fica muito beneficiado com aquele benefício, com aquele empreendimento, possibilita os benefícios. Então, muitas vezes ele tem assim como se fosse uma dor de consciência, porque agora ele tem muito e então ele acha assim que precisa de retribuir. O que nós precisaríamos de fazer, uma retribuição melhor, então para aqueles que estão ajudando a ter aquele patrimônio. Aqueles que não faltam do trabalho, aqueles que são confiáveis. Então, uma retribuição melhor. Essa é a diferença. Então, aquela necessidade que muitos acham assim, que precisa de fazer festas, principalmente no final do ano, é porque ele tem dentro dele algo que não está de acordo, porque não compensa direito aqueles que ajudam a manter aquela empresa. Então, agora ele tem que possibilitar uma maneira assim de compensar bens terrenos. Então, aquela condição bem importante que o Criador possibilitou. E aqueles que têm, eles precisam de aprender a usar. O que precisa de ter muito cuidado é não cair na condição de ficar morno
pelo conforto que os bens terrenos possibilitam. Então, tudo aquilo que o Criador possibilitou e que possibilita, a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer bom uso. E é bem grave assim, porque muitos e muitos vão trabalhando, não vão fazendo um trabalho dentro da pessoa de observar o caminho que ele está caminhando e as informações que ele precisa para a sua vida interna. Então, usa mal os bens terrenos. Na sequência, muitos e muitos ficam sem saúde e muitos ficam sem os bens terrenos. É isso que cada um precisa de entender. A vida é aquela condição bem importante. Ela nos ensina. Então cabe a cada um fazer um trabalho de ir observando como ele está caminhando. Aquela condição bem interessante assim, né, que muitos acham que não precisam. Então ele não precisa, mas também muitas vezes não tem um propósito dentro dele. Vai fazer aquela condição bem simples na vida. E muitos justificam assim, que não precisaria de ter. Cada um é que tem que fazer uma observação, porque aquele que tem, ele tem um trabalho a mais. E nós sabemos assim que se recebeu, então a pessoa tem que aprender a usar. Porque aqueles que não usaram direito ficam sem saúde e muitas vezes perde tudo aquilo que ele possuía. Então na nossa vida diária, aquela condição de aprender olhando. E essa condição não é bisbilhotando a vida dos outros. Aquela condição bem importante assim que dois veteranos, né, já com idade, duas veteranas, fala sobre um trabalho que executam. Os dois homens ou as duas mulheres, naquela profissão que eles executam, têm um conhecimento. Então um realiza o ato bem de acordo que o outro vê e fica satisfeito de ver aquele ato realizado. Pergunta. Então o que acontece? Poucas palavras é suficiente para que o outro entenda o procedimento daquela realização. Então o nosso pesquisar na vida seria mais ou menos assim, com poucas palavras ou com maneira de olhar. Isso a pessoa tem que lembrar que ela que tem que desenvolver. Na caminhada da vida, a gente vai observando assim, quando tem na moradia um trabalho que está sendo feito e tem local ali que apresenta uma determinada maneira que aqueles que passam por aquele local, naquele período daquela reforma que está sendo feita, o adulto passa com cuidado, o animal passa longe, a criança vem e passa no lugar que é perigoso. Então nós temos um comportamento assim, de não perceber, de não aprender, porque o animal tem essa condição de evitar o perigo para ele mesmo. O adulto já entrou naquela condição de ter aprendido, de ser cuidadoso, mas a criança passa pela situação. Então no nosso dia a dia nós tínhamos que aprender assim e observar assim que a comodidade. Então é mais fácil a pessoa falar, não tem necessidade daqueles bens. É uma acomodação, porque na sequência aquilo poderá ser útil para um projeto que a pessoa venha a ter para a comunidade. Precisamos de lembrar assim, né? Muitos acham que tem que dar as coisas para a comunidade. Não temos que dar nada. O que tínhamos que dar é um saber, uma orientação, um direcionamento. É isso que precisaríamos de dar. E aquela condição bem importante. Com o recurso, a pessoa tem a possibilidade, então, de fazer um trabalho assim, de desenvolver uma capacitação, de dar uma orientação, uma instrução. Então, bens terrenos, é bem importante a pessoa sempre lembrar assim, que ela é que tem que observar o procedimento que ela está tendo, a maneira que ela precisa de continuar sendo na sua vida diária, as dádivas possibilitadas pelo Criador. Então aquele que tem, se ele sabe usar direito, ele continua tendo. Aquele que não tem, se ele quer desenvolver a maneira, ele tem que lembrar que ele tem que ser diferente. E fica bem fácil assim da gente ir observando todas as pessoas que precisam de um trabalho
fazem um currículo. E quando começa a olhar o currículo, é quase todos da mesma maneira. Quer dizer que nenhum apresenta uma criatividade diferente para apresentar para aquele empregador uma maneira nova. Então, quer dizer assim, se a pessoa quer ter um recurso financeiro, bens terrenos, então ela tem que desenvolver maneiras novas. Ela tem que mudar a maneira de ser, a maneira de pensar. E é bem interessante assim, porque nós temos um costume dentro de nós de conversarmos conosco e de dar as opiniões para nós mesmos, de ver o caminho que nós estamos caminhando e nós vamos justificando, ou nós vamos nos glorificando. Então a pessoa tem que lembrar que teríamos que ser diferente. E aqueles que são bem-sucedidos, de uma maneira geral, eles trabalham mais um pouco e têm uma criatividade diferente, empenham-se de maneira diferente. É um esforço. E esse esforço a pessoa tem que lembrar que é aquela condição de estar alerta o tempo todo. Nós vamos observando assim que os animais mantêm-se nesse estado de alerta o tempo todo. Os passarinhos, outros animais, estão comendo, mas estão percebendo o que está acontecendo à sua volta. Então a gente vai confirmando assim que nós vamos nos acomodando e sempre estamos satisfeitos com aquilo que temos. Então aquela acomodação assim do achatamento da sociedade, bens terrenos. Então nós também somos muito convenientes, né? O profissional apresenta uma função e nós muitas vezes não queremos remunerá-lo de acordo com o trabalho que ele executou. Nós sabemos assim que para executar uma função não é somente na matéria grosseira que aquela função é executada, é na matéria fina também. Então exige uma força, exige uma atenção, uma concentração de energias da matéria grosseira e da matéria fina. Porque no caso de um preparado, fica bem fácil assim. Se a pessoa colocou os ingredientes, então essa pessoa já está trabalhando na matéria fina, vendo esse preparado feito. Então, a energia da matéria fina para todas as funções. A gente pode observar assim, aquele profissional que faz um quadro, então ele trabalhou antes na matéria fina, vendo o quadro que ele ia executar. Então quer dizer que aquele empenho que ele gastou na matéria grosseira para essa execução, ele primeiro buscou na matéria fina. Aquele profissional da saúde, o conhecimento que ele tem, as idas e vindas para resolver aquela situação daquela pessoa que está precisando de melhorar a saúde. E assim nós vamos observando assim que nós aceitamos as acomodações, não valorizamos, que é a mesma coisa daquele advogado, do tempo que ele gastou para formar aquela oração para a defesa daquele processo. Valorizar bens terrenos. Então cada espírito humano tinha que lembrar assim do valor. E a gente vai observando que normalmente os valores estão invertidos. É só observar o trabalho de um artesão, a dedicação e a habilidade, porque todas as habilidades e qualificações que nós recebemos vêm da parte do espiritual, vêm da luz. Então, é um dom que foi dado para aquele. É isso que nós precisamos de entender. Então, para aquele que tem a capacidade, que tem a habilidade, ele recebeu aquele dom. Ele precisa de valorizar aquele dom que ele recebeu. Isso é bem interessante, mas cada um precisa de observar assim. É o valor. Então, aquela condição assim do oportunista, de não valorizar aquele trabalho que foi feito, então ele entra naquela condição assim de pobre. É isso que nós precisamos de entender. Não tem muita diferença. E aqueles que têm vontade de ter um desenvolvimento da parte interior da sua vida, porque nós teríamos que ter esse interesse de pesquisar de onde viemos, para que nos encontramos aqui,
as pessoas que nós conhecemos e que tivemos um relacionamento, e as pessoas com quem, num período anterior, convivemos. Então, tínhamos que fazer um trabalho assim para nos tornarmos diferentes e vendo também o caminho que nós temos que continuar depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Essa naturalidade, nós tínhamos que fazer um trabalho conosco. A gente vai observando assim. Para a vida de matéria grosseira, é somente assim é que nós temos a formação. Aquele jovem, aquela jovem, então tem os estudos, concluiu aquele estudo, então ele pode prestar um concurso pelo conhecimento que ele adquiriu com aquele estudo. Mas não tem uma maneira de poder colaborar com a responsabilidade que aquele concurso possibilita quando aquele é promovido para aquele cargo. A nobreza, a polidez, a maneira de ser. Então entrou na vida e não conhece nem o corpo. Aquela jovem não conhece nem o corpo. Os períodos que acontecem todos os meses, os períodos que o seu corpo apresenta. A nossa vida, de uma maneira geral, ela está só voltada para fora, para ver como nós somos. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando toda a época da nossa vida. A gente vai confirmando assim, daquela criança pequenininha nos braços da mãe ali, do pai, a gente pergunta a idade, fazendo uma comparação em relação a como a criança se apresenta em relação à idade. Os pais não falam da qualidade daquela criança ou da limitação que aquela criança está apresentando. Maior, nós também perguntamos a idade. Aquele jovem, nós também perguntamos a idade. Não perguntamos para ele como ele está trabalhando dentro dele com os anseios que vão apresentando. Aquele homem amadurecido, o procedimento que ele se encontra e a condição que ele teve para chegar naquela idade. Não nos interessa. Só vemos assim como ele está aparentando. Bens terrenos. É muito importante esse trabalho de termos os bens terrenos, aqueles que têm a possibilidade de ter, e de fazer um bom uso. Aqueles que querem valorizar as coisas do espírito acham assim que os bens terrenos vão atrapalhá-lo. Não vai atrapalhar, porque nós sabemos assim que tem história bem interessante, porque tem nativos que vão de localidade a localidade para ver aquele amanhecer, para ver aquela nascente, para ver aquela árvore. Quer dizer que tem valores diferentes. Então aquele que tem a condição de ter os bens terrenos para usar também para um aprimoramento, de valorizar as coisas que têm valor externo e as coisas que têm valor interno. Então não atrapalha para o desenvolvimento do espírito. E se a pessoa descuida, então ela quer valorizar as coisas do espírito, mas então passa a viver de doação, como um mendigo. Então não é dessa maneira. Então nessa época que nós nos encontramos, todos os bens que a pessoa tem, com o propósito interior que ela vier a ter, é bom para a vida dela. Isso a pessoa precisa de lembrar assim, que não tem nada, que não tem importância. Então, nossa vida é dessa maneira. Cada um é que precisa de fazer o trabalho com ele, de ver a importância que ele tem, o caminho que ele está seguindo, se vai levar ele a algum lugar. Então, o trabalho é sempre individual. Aquela condição bem importante, né? Alguns jovens perguntam para o mais velho se ele faria diferente. O mais velho, se ele caminhou na vida valorizando aquilo que ele tem e tendo um desenvolvimento interno de perspectiva de sua vida, de onde ele veio, como ele se encontra, para onde ele vai, ele fala que o período em que ele se encontra é o melhor período. Aquele que descuidou tem vontade de ser como aquele jovem. É isso que nós precisaríamos de encontrar, essa condição interna dentro de nós. Bens terrenos têm muita importância. O que a pessoa precisa de ter cuidado é da acomodação que os bens terrenos possibilitam.
Quer dizer que se a pessoa tem e usa direito, ela é que vai ser beneficiada. Então, na nossa vida diária, nosso esforço não é para os outros, é para nós. Aquela condição bem importante de colocarmos o pé aonde nós temos a capacidade de sustentar o próximo passo. Então, aquela condição assim que a pessoa vai caminhando pela vida e ela vai sendo muito cuidadosa. Então, não precisa de fazer um trabalho extra para que a pessoa possa ser feliz durante a sua vida. O que nós precisaríamos é de ver que se nós estamos desenvolvendo um conhecimento que vai nos auxiliar na fase seguinte da vida. É isso que a pessoa precisa de entender. Então, os bens terrenos têm muita importância para aquele que tem, numa pequena escala ou numa grande escala. O que nós precisamos de lembrar é que os bens terrenos nunca foi problema. Torna-se um problema se a pessoa fica na acomodação. E é bem interessante, porque muitos acumulam os bens terrenos para ele ou para outros. Se acumula para ele, precisa de ver o procedimento que ele está tendo, porque aqueles que acumulam para si, muitos e muitos ficam sem saúde. E se está acumulando para outros, então quer dizer assim, que se for os seus descendentes, ele não qualificou os descendentes como ele qualificou-se para a vida. Quer dizer que agora ele tem que possibilitar para os descendentes aquilo que ele vê que vai ser bom para os seus descendentes. Não é esse o valor que nós precisaríamos de ter na vida. Os valores é aquela condição bem importante, como aqueles que trabalham naquela condição de ter o período do repouso para o repouso e aprender a usar aquilo que tem. Não é depois que fica envelhecido, que perdeu a saúde, que agora quer usar os bens terrenos para arrumar a sua saúde. Não é dessa maneira. É isso que cada um precisa de entender. Para voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que lembrar assim que o nosso corpo de matéria grosseira necessita dos bens terrenos, com uma ponderação, para voltarmos naquela condição de mais nobre, mais polido, mais coerente. Então, na nossa vida, tínhamos que ter essa condição de sermos um reflexo. Então, toda a época da nossa vida, se a pessoa vai fazendo um trabalho que o terceiro mandamento exige, da pessoa ir refletindo sobre como ela se encontra caminhando, ela precisa de ser muito cuidadosa. Então, esse cuidado é aquela condição assim, se passou além daquilo que a pessoa tem a capacidade de administrar, ela começa a ficar doente. Então, os valores, se a pessoa tem, num período anterior, ela fez um trabalho de merecer aquilo que ela tem. Na época atual, então, ela tem que aprender a administrar. Aqueles que fazem um trabalho para o espírito, que acha assim que os bens terrenos vai ser um problema, então, na sequência, vão viver como os mendigos de doação. Então, essa naturalidade assim, nós não podíamos ter. Essa condição assim de uma aceitação, que assemelha a pessoa querer mexer na alimentação para que ela possa evoluir. O que acontece é assim, quando mexe na alimentação, o evoluir que a pessoa pensa que ela passou a ter é um desligamento do espírito. Então, quer dizer, se o espírito está desligando da matéria, aquela pessoa não tornou-se mais evoluída. Ela encontra-se mais superficial, numa acomodação. Uma pessoa precisa de lembrar que bens terrenos têm muita importância. O que os bens terrenos podem ocasionar é uma acomodação pelo conforto que ele pode proporcionar. Mas aqueles que usam direito os bens terrenos, então ele será beneficiado a vida toda, porque na velhice ele já tem a ponderação. Se não usa direito, antes de ficar envelhecido, a pessoa já ficou sem a saúde. Quer dizer que nós tínhamos que ter esse cuidado,
porque os bens terrenos, aquele que está trabalhando para o sustento da matéria grosseira, de ser visto de fora, ele tem que arrumar as pessoas que vão até a sua propriedade para ostentar aquilo que ele tem. Com isso, ele tem o trabalho também de fazer a manutenção daqueles que ele convidou. Essa é a diferença que nós precisaríamos de ter. Cada pessoa tem que ter um trabalho com ela mesma, de ir observando que o importante é o momento em que a pessoa está vivendo. Se a pessoa está vivendo outro momento da sua vida, entra naquela condição de, quando fica envelhecido, de querer ser jovem novamente. Então a pessoa não teve um amadurecimento, não viveu as fases que a vida possibilita. Toda época nós somos responsáveis por nós mesmos. Então cada um é que tem que lembrar assim da importância que nós temos para nós. Bens terrenos, então é aquela condição que possibilita que a pessoa venha a ter um procedimento de ter uma evolução. E essa evolução a pessoa precisa de lembrar assim, que todo o trabalho que é feito por ela mesma. Então aquela condição assim, se a pessoa acha que não tem importância os bens terrenos, não tem importância. Tem também aquela condição de ter acomodação, porque tem um ensino bem importante que fala assim que a pessoa tem que dividir o dia em 3 partes, né? Uma parte para o repouso, outra parte para a vida até chegar no trabalho, até chegar na moradia, e a outra parte para o trabalho. Quer dizer que a ponderação. Então a gente vai observando assim que nós tínhamos que ter essa condição interna de nos tornarmos coerentes conosco mesmo. Então, se tivermos vontade de voltar para a parte do espírito, da região de onde antes de vir para a matéria grosseira nós nos encontrávamos, então a pessoa tem que lembrar que o caminho dela tem que ser um caminho com ponderação. Então, aqueles que têm os bens terrenos têm que aprender a fazer bom uso. Aqueles que se envolvem com os prazeres que os bens terrenos possibilitam, aqueles que se envolvem com os bens terrenos para deixar para os seus descendentes, normalmente adoecem no futuro. Então, na nossa vida diária, essa ponderação, porque quando a pessoa tem diminuição de saúde, diminui também o relacionamento com aqueles com quem ela convive. E isso fica bem fácil assim da gente ir observando, porque aqueles que se encontram com saúde, podendo contar com o seu corpo e que mantém-se equilibrado, vai percebendo que precisa de continuar fazendo a manutenção. Então aquele que ficou sem saúde, então agora ele vai ficar junto com aqueles que vai trabalhar para ele, que seriam os seus funcionários. Bens terrenos têm muita importância. Aqueles que precisam de equilibrar-se durante a vida, precisa de usar direito os trabalhos que o espírito precisa, porque quando a pessoa percebe que ela está evoluindo, é quando ela tem um conceito diferente daquelas informações que ela necessita. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição de nos equilibrarmos durante a vida, de observar assim aquilo que vai ser bom para a minha vida. Isso a pessoa precisa de lembrar que ela é que tem que fazer esse trabalho. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que na vida de matéria grosseira, ela teve que valorizar os bens terrenos que ela possui e ela teve que fazer um bom uso desses bens terrenos. Fez mau uso, entrou em desequilíbrio. Então, na nossa vida é bem importante assim. Cada um é que é responsável por ele mesmo. Então, nós tínhamos que ter esse cuidado assim. Os bens terrenos não atrapalham a vida interior da pessoa. Atrapalha quando a pessoa passa a colocar os bens terrenos em primeiro lugar. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.